Quando a gente fala de uma criança com 10 anos pregar sobre as dificuldades do casamento, a gente lembra do próprio Paulo dizer que o neófito não pode se envolver com o ministério. Então não posso pregar o que está escrito, porque eu tenho que viver isso, pastor, é isso? Você tem que vivenciar o que está escrito, pastor, certas doutrinas para que, Miguel, desculpa, para que você tenha autoridade para falar. Olha, de fato, é complicado entender. Não é complicado entender, é você Miguel, se submeter a falar isso. É esse? Tomo licença aqui para poder falar aqui de uma coisa que a gente tem criado, aliás, algumas pessoas têm criado muito tabu na rede social hoje em dia. Essa questão de criança estar no altar pregando, de jovens estar no altar pregando. São pessoas que não entendem que o chamado de Deus para alguns vem mais cedo, né? A Bíblia diz daquela menina da casa de Naamã que foi usada como instrumento para levar Naamã até o profeta. A Bíblia diz aquele menino que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, e quando ele vai trazendo aquilo até Jesus, Jesus multiplica e mata a fome da multidão. O problema é que a guerra hoje em dia está com muito Saul e Davi. Saul tem raiva de Davi porque Deus levantou Davi, não levantou Saul. Deus levantou Saul, só que Saul não tratou bem aquilo que Deus deu para ele. Então Deus rejeitou, falou a Samuel, até quando tu terás dó de Saul, teu o Senhor rejeitado. Deus rejeitou a Saul e Deus levantou a Davi. Tanto que no texto diz: trazei-me um menino que toque bem a harpa. Bispo, o texto diz que é para trazer um menino que toque bem a harpa, que saiba tocar a harpa. A Bíblia diz também que jovens, lembra do teu... Eu quero dizer que se tem menino por aí que prega, tem Deus na vida, pode vir no Brás que eu dou oportunidade. Ô bispo, eu queria acrescentar aqui, tem uma geração muito... A gente, como está falando de menino, de jovens que têm se levantado, tem uma geração muito boa, conheço muitos, tem muitos amigos que cantam, que pregam, mas assim como existe pessoas boas, existe meninos também que não valorizam, porque tem muitos meninos se levantando e desprezando a história que vocês construíram, achando que eles são superiores. E não, a gente tem que se submeter a uma autoridade espiritual. Eu só tô aqui hoje... falta de ensinamento. Exatamente. Então eu tenho que entender que eu só tô aqui hoje porque o bispo Samuel Ferreira preparou o caminho. Devemos essa Eu só tô aqui hoje, a gente só tá aqui hoje, só tá se levantando jovens para pregar, para cantar, porque bispo Primaz, Manuel, preparou o caminho. A gente só tá aqui, só tem jovens... Nós não podemos deixar eles de canto. Isso, a gente só tá aqui, só tem jovens se levantando, porque Paulo Leivas Macalão preparou o caminho. Porque Daniel Berg e Gunaving preparou o caminho. Correto. Então nós só estamos aqui, nós não podemos. A juventude que está se levantando não pode desprezar. Eu assumi que foi feito. Então eu não fiz para assumir. Isso. Eu assumi que foi feito. Eu agora tenho que fazer minha história para frente. Para alguém lá na frente olhar e dizer, ele fez. Desculpe-me, qual é hoje a liderança a nível nacional, abre aspas, que dá oportunidade para menino? Chama-se Bispo Samuel Ferreira. É o único que dá oportunidade. Desculpa, a gente tá cansado. Foi no púlpito da... Falar é muito fácil, forjar. Eu vim de uma casa que eu não tinha pastor na minha casa, eu não tinha diácono na minha casa, eu não tinha evangelista na minha casa, na minha família não tem um pastor. Mas pastor Osés... E Deus me levou onde levou, por quê? Porque eu tive um líder que me encontrou. Eu nunca vou me esquecer, quando o bispo chegou no Brás, o bispo vai, no dia da posse, o bispo no canto do púlpito falou assim no meu ouvido: meu filho, fica debaixo da minha cabana que você vai se dar bem, Deus vai ser com você. Eu vejo Deus na sua vida. Eu me lembro que um momento da igreja, que eu tive um momento muito complicado, isso é coisa de menino precisa compartilhar, que eu dirigia uma igreja, que o bispo havia me confiado para representá-lo, tivemos um problema de uma rebelião, eu lembro que acabou o culto, eu vim aqui, eu trouxe a chave da igreja, desnorteado, falei: bispo, eu não aguento mais, eu sou muito menino, não vai dar para mim, tá aqui a chave, o senhor põe o tobreiro lá. O bispo olhou para mim e falou assim: ô meu filho, a sua sorte é que hoje eu tô bem. Faz o seguinte, pega essa chave, vai para sua casa, porque eu sei onde você vai chegar. Isso que você tá fazendo é ação de menino, mas eu tô aqui para ensinar o menino. E se eu tivesse dado um de louco, talvez eu não estaria onde está. Talvez não, eu não estaria onde estou hoje. Agora, eu não posso. Esse dia alguém falou: por que você põe debaixo da direção? Por que você põe foto comigo? Ué, quem é meu líder? Quem me deu oportunidade? Quem abriu o caminho para eu passar? Eu tô onde eu tô, por quê? Como o assunto é internet, eu acho que é importante até esse ponto.
Porque a internet dá voz a meninos que realmente são imaturos. Mas que precisam reconhecer a liderança que tem. E esse é o ponto. A gente não pode. Eu acho que a gente não pode sair na internet aí, desculpa a expressão, bispo, desembestado, exato, fazendo, acontecendo, esquecendo que tem um líder. E se comprometer também, que qualquer coisa errada que se você fizer lá, você compromete o seu líder. Exatamente. Então, porque quem dá a palavra é o líder, quem protege é o líder. O mesmo altar que dá a oportunidade é o altar que instrui. O mesmo altar que dá a oportunidade é o altar que abraça. E o altar também a gente só tem que entender. Normalmente, é até o contrário. Normalmente a gente primeiro instrui e depois dá o altar. Exatamente. A gente precisa só entender uma coisa que eu falo aqui, não estou falando por mim. Eu estou te falando de uma geração que eu estou representando aqui nesse podcast. Eu não estou falando pelo missionário Miguel Oliveira. Estou falando que ontem eu estava pregando no culto, pastor Eliseu Rodrigues, e parou no culto uma mãe de luto porque perdeu o filho dela há 7 dias atrás. E o neto dela, de 5 anos de idade, ele tava com a cara fechada porque perdeu o pai. E eu brincando com ele, brinquei The King, consegui. A mãe dele veio chorando pra mim e falou assim: Miguel, depois de 7 dias você conseguiu tirar um sorriso do meu filho, do meu neto. Eu tô falando aqui de uma geração que eu represento. Pastores, eu olho pra câmera, quando os senhores batem em mim, os senhores não estão batendo no Miguel Oliveira, os senhores estão batendo nos jovens que eu tô representando. Vocês, quando ridiculariza eu em cima do altar pregando, os senhores não estão ridicularizando. Vocês estão colocando medo em jovens que dizem assim: se o Miguel tá apanhando, se eu for pra rede social, eu vou apanhar também. É claro que o Miguel tá falando isso, pra quem tá fora daqui, tá vindo lá de lá, que é uma audiência absurda. Também 360 municípios, no Rio de Janeiro inteiro agora. Pastor Eliseu, o senhor queria falar uma coisa? 2 pontos. Eu comecei a pregar com 5 anos de idade. Olha aí. Mas olha, se não fosse alguém que confiasse, desse chance. Sim, bispo. 5 anos de idade, fui batizado com o Espírito Santo numa escola dominical. A partir dali, eu comecei a pregar em congressos de crianças. Olha, que não existem mais. Tá faltando, bispo, nas Assembleias de Deus. Então, o meu público era o público que entendia a minha linguagem. Meu pai e minha mãe me instruía com mensagens para aquele público. E em muitos ambientes onde eu pregava, depois do culto, pastores. Porque, como o senhor falou, o senhor simplesmente aprovou o que alguém fez. O senhor não chamou uma criança e disse: prega aqui. E o senhor tem autoridade para isso. Mas alguém chamou, o senhor não proibiu. Ok. 1 Samuel 3, entendeu Eli que o Senhor chamava Samuel. O menino tinha chamado e Eli tinha sensibilidade. E mais, depois que ele é consagrado, a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Um menino. Era. Então, essas narrativas nos fazem confirmar que o pentecostalismo clássico, em sua origem, sempre deu oportunidade a crianças, sim. Mas teve sempre um público para que entendesse a linguagem dessa criança. E mesmo pós-pregação, essa criança era instruída. O senhor já me exortou aqui na Debras. O senhor disse assim: quem exorta pastor, é pastor. É outro ponto, bispo. E você aceitou. Aceitei. E aí, o meu pastor me chamou, me colocou como co-pastor em um campo hoje, Assembleia de Deus Central em Goiânia. Sim. Nós temos 5.000 membros. Sim. Hoje, como co-pastor, ele diz: agora você mudou tem... Agora é outra coisa. Então, o que os nossos meninos pregadores estão falando? O que um menino de 10 anos vai falar sobre casamento, bispo? Entendi. Eu cheguei na igreja do Brás, olha a loucura. Quem dirigia o departamento infantil... Paulo era casado e falava de casamento, né? Mas Paulo é inspirado pelo Espírito. Eu vou parar de pregar sobre cruz, que eu nunca tive crucificado. Não vamos discutir. Não, você vai pregar sobre cruz. Aí nós vamos discutir se Paulo foi casado ou não foi. Não, primeiro tem esse debate tradicional. Tem essa questão ainda também. Alguns dizem que ele era viúvo, né? Segundo, Miguel, ele era... Outros dizem que ele era solteiro. Ele era... Solteiro não. Paulo era... teólogo. Paulo era... Pastor, mas se Deus quiser colocar... Licença. Pode falar, Miguel. O senhor primeiro. Paulo era teólogo. Paulo era poliglota. Paulo era plantador de igreja. Paulo dominava a teologia judaizante e causou... Olha para mim, Miguel. E causou a teologia que nós nos baseamos nela. Paulo escreveu quase metade do Novo Testamento. Se Cristo não o estabelece como aquela voz
que ele se tornou, óbvio, a gente não consideraria os textos de Paulo inspirados. Então, Paulo escrevia inspirado pelo Espírito Santo. Quando a gente fala de uma criança com 10 anos pregar sobre as dificuldades do casamento, a gente lembra do próprio Paulo dizer que o neófito não pode se envolver com o ministério. Então não posso pregar o que está escrito, que eu tenho que viver isso, pastor, é isso? Você tem que vivenciar o que está escrito, pastor, certas doutrinas, para que, Miguel, desculpa, para que você tenha autoridade para falar. Olha, de fato, é complicado entender. Não é complicado entender, é você Miguel, se submeter a falar isso. Isso aí é simples. Peraí. Eu cheguei na igreja do Brás, quem tomava conta, dirigia todo o departamento infantil, era a irmã que não tinha filho. Ora, como é que essa irmã vai saber trabalhar com criança, ou saber o que é uma criança se não tem filho? 2, cheguei na igreja do Brás, quem dirigia os jovens tinha 55 anos de idade. Ué, tá tudo errado. Há coisas na Bíblia que são peixe. Tem que comer com cuidado por do espinho. Então, há coisas na Bíblia que você não pode pregar. Assim como há coisas que você prega hoje, que eu, na minha posição, não posso mais pregar. A igreja, a Bíblia, tem tudo. Rapaz, se você endoidar a pregar São João 3,16, você arruma trocentas mensagens. Então, evita de pregar, por exemplo, qual a ponta maior da besta. Não leva a nada. Não leva a nada. Não, e é isso que eu estou falando aqui agora. Se você pregar lá, olha lá, Josué, ouvindo de Deus, ser forte, corajoso, não te espante, não te pasme. Você pregar Moisés no Rio Nilo, ok. Mas você pregar, por exemplo, Coré e Abdã, e o outro era Coré? Coré abriu Datã. Você pregar sobre isso, não funciona. Porque você ainda não tem essa estrutura. Mas presta atenção. Teu futuro vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Você está tendo um presente único, mas o que Deus vai te usar no futuro é loucura. Mas tudo depende de você estabelecer mentores. Não estabeleça só um. Sabe por quê? Você tem que ter o choque de 2, com ideias diferentes. E na oração, Deus vai te revelar o melhor. Você é um diamante, um brilhante. Agora, você precisa ser lapidado. E você vai ser lapidado, já está sendo lapidado, vai ser lapidado por outros diamantes. Bispo, só perfeito. quem lapida diamante é diamante. Perfeito, o que o senhor falou. Licença rapidinho, que eu deixo você falar. Revelação, profecia. Eu posso, com 8, 9, 10, 5 anos de idade, falar pela palavra da profecia para um casal. Mas eu não posso me erguer numa tribuna, abrir a Bíblia e explicar sobre casamento para um casal. Pela profecia. Eu não posso dar aconselhamento. E aconselhamento só um agora, questionamento. Na profecia, ninguém aqui pentecostal é contra. Ô, Eliseu, só um questionamento. Até porque a profecia... Rapidinho, bispo. Até porque a profecia é um negócio que está fora... Profecia está fora do normal. Você entrou no sobrenatural de Deus. É isso aí. Ô, bispo, só reiterando aqui... E tem que tomar um cuidado tremendo. O profeta tem que tomar um cuidado tremendo de até onde é Deus e a partir de onde não é mais. O espírito do profeta está sujeito E saber... Meu pai conta que o irmão Paulo começou a profetizar lá na igreja de Madureira e profetiza. Aliás, ele, meu pai, começou a profetizar. E uma profecia bonita, uma profecia linda. Daqui a pouco ele achou bonito e emendou a dele. Irmão Paulo cantou: o sangue de Jesus tem poder. Aí acabou com ele. Ele ficou bicudo. Aí irmão Paulo virou para ele e disse assim: meu filho, na hora do almoço, meu filho, a tua profecia estava indo muito boa. Ela só falou ruim a hora que ela viu a profecia sua e não era de Deus. Meu pai fez comigo uma coisa que eu nunca esqueço. Ele viajou para o exterior e um irmão que dirigia uma boa igreja adulterou. Chegou na sede. Eu sou o vice-presidente. O que ele fez? Mandou na mesma hora. Eu, na mesma hora, falei: a igreja está escandalizada, tem que empossar um obreiro na hora. Fui lá e empossei o obreiro. Muito bem.
Meu pai chega para a reunião de obreiro, tinha um corredor da igreja. Esse obreiro impostado, todo feliz, diz para ele: olha, a Vila Formosa está uma maravilha. Deus está fazendo. Ele olhou para o obreiro e disse: mas quem te pôs na Vila Formosa? Ah, foi o pastor Samuel. Ah, então você está na Vila Formosa? Ele entrou, dobrou o joelho e orou. Pôs a igrejinha para ele e disse: vem aqui, irmão Joaquim, que era o dirigente. Estava explodindo a Vila Formosa. Ele veio. Ele disse: dobra o joelho. Dobrou o joelho. Ele olhou para mim e disse: desemposta o obreiro. Meu. Eu falei: como é que ora para desempossar? Eu tinha orado para desempossar. Ele disse: desemposta o obreiro. Aí eu fiquei: vai logo, rapaz, eu estou mandando desempossar. A igreja apurrinhada de obreiro. Na frente de todo mundo. Aí eu falei: Senhor Jesus, eu não sei orar. Ora direito. Falei: Senhor, me dá a palavra. Os discípulos pediram para ajuda. Então, nesse momento, em o teu nome eu desemposto, irmão Joaquim. Pronto. Todo mundo ficou olhando aquele negócio. Joaquim levantou e está saindo. Ô Joaquim, quem mandou você voltar? Dobra o joelho de novo. Dobrou o joelho. Aí ele olhou para mim: imposto sobre ele. Eu falei: mas que coisa. Acabou de falar, ele diga: nunca mais ponha a mão aonde eu não te dei autoridade. Meu Deus. Nunca mais. Meu Deus. Rapaz, eu tô aqui hoje. Passaram 30 anos. Só tem autoridade quem é autorizado. Passaram 30 anos. Eu aprendi naquilo. Você já aprendeu coisa demais, Miguel. Você tá fora da curva do rio, meu irmão. Você tá fora da média. Você tá fora da média. O que Deus tem te usado é fora da média. Não tem explicação. Por isso que eu disse aqui... Agora, Por favor. Agora, só de você dizer, pois não, pastor, isso é aprendizado. Agora, nesse momento você tem que ter muita coisa boa. Mas para te provar, para você fazer o filtro, você vai ter muita coisa ruim. É o que você aprendeu dos grandes líderes que vai te fazer. Isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Deus vai te ensinar estratégias de guerra. Amém. Deus vai te ensinar estratégias de crescimento. Deus vai te dar uma igreja para dirigir. Tudo isso que você está aprendendo dos seus líderes vai ser útil lá na frente. Um dia você vai lembrar: caramba, puxa vida, o bispo falou para mim do pai dele que pôs ele para desempossar a igreja. Aí você vai chamar seus obreiros e vai dizer assim: ó, vocês não ponham a mão onde Deus não autorizou vocês colocarem. Então, escolha seus mentores e ouça eles. Porque esses mentores só têm uma vontade, Miguel. Não perder você. Não te deixar no caminho errado. Porque nós olhamos e sabemos que a tua rota, o final, é grande. Só isso. Eu desconheço entre os grandes líderes alguém que te odeia. E todos que me falam alguma coisa dizem o seguinte: esse menino vai ser grande. Então, põe isso no coração. Eu gostaria de ter tempo para te mentorear. Eu não tenho. Não tenho. Só essa palavra aqui é o meu sustento, bicho. Mas se você quiser, eu te convido. Venha segundas-feiras no Brás. Com certeza. Eu só prego por obreiros. É 1h30 de mensagem. É um desejo que já vem de muito tempo, viu, bispo? Vem, você vai ser bem recebido. Vem, vai ter carinho. O Eliseu é uma sumidade. Meu irmão, onde eu estou, olha, eu presido a maior igreja do ministério. Eu presido a maior convenção do Estado, de Estados do Brasil. Eu presido a Convenção Nacional da Igreja e eu presido a Convenção Mundial da Igreja. Eu não tenho mais cargo para ter. Só se eu inventar. Vou inventar um cargo de vice-deus agora. Só se eu inventar. Não tem mais cargo para inventar. Então, eu estou dizendo, Eliseu é a sumidade. Cara, é um cara para te ajudar. Esse rapaz aqui tem um contato com Deus que ninguém tem. Eu não tenho. Ele tem. Ele dirige líderes
e não conta para ninguém. Porque dirigir líderes é da palavra de Deus. Irmão Paulo Leves Macalão saía do Rio de Janeiro e vinha na Zona Norte, na casa de uma irmãzinha simples, e dobrava o joelho para Deus falar com ele. Andava 500 quilômetros. Quem Deus levanta para ser os nossos ajudadores, segredo para você, tem que ser escondido e não contar para ninguém. Por quê? As pessoas não podem saber onde está o seu segredo. Quando Sansão falou, deu tudo errado. Então você tem que criar pessoas que vão te ensinar. E olha, vou te dizer de novo, cara, de boa, como diz o bom paulista, se você pegar, eu vou copiar aqui o Marçal, que não é referência para nada. Marçal tem que, um cara que batiza pessoas no Jordão, planta batata. É influência. Ele tentou vir aqui já 4 vezes, eu falei, muito obrigado, não quero não. Já veio e sentou no meio do povo, eu não posso fazer nada. Né? Agora, esses caras que vão te passar isso, vão te passar porque te amam. Vão te passar porque confiam no teu futuro. Vão te passar porque te querem bem pra caramba. E vão te passar porque tem a noção do futuro. Filho, eu tô com 57, daqui a pouco eu tô com 60. Não dá para comparar. Ouça o que eu vou te dizer. O meu sol nunca vai bater com o seu. Porque você tá subindo, eu tô descendo. De jeito nenhum, pastor. Não, o senhor tá sol, acima de mim. O seu sol nunca vai me ofuscar. Porque eu tô descendo. Agora, nós temos que ter juízo para te ajudar e você tem que ter sabedoria para ser abençoado. Dá uma virada.